Na vida, quando alguém aparece e se destaca, seja no esporte, no estudo ou na arte, essa pessoa pode acabar representando o ideal compartilhado. Não é só alguém talentoso, é como se ela se tornasse um símbolo de algo que um grupo inteiro valoriza. Por isso a admiração se torna tão forte. Não é só sobre a pessoa, mas e sim sobre o que ela representa. Durkheim diria que a gente não admira só o indivíduo, que a gente admira o ideal coletivo que ele representa. Gojo acaba se tornando o ideal coletivo da sociedade em Jujutsu. Quando ele nasceu, o mundo de Jujutsu não ganhou apenas um feiticeiro, ele ganhou também um símbolo, um ideal absoluto que redefiniu a própria escala de poder. A história do Gojo não é sobre ser forte, é sobre o que significa ser o mais forte. Pra mim ele é como o All Might, o Superman ou o Capitão América do universo de Jujutsu. Mas ao contrário deles, a força do Gojo não é apenas uma bênção, é mais como uma maldição, resultando em uma solidão que acabou isolando ele de todo mundo, inclusive dos seus amigos mais próximos. Nesse vídeo a gente vai entender como que ele se tornou o teto do mundo Jujutsu, e também o paradoxo por trás da sua técnica, o ilimitado. Mas o mais importante, como que a sua existência foi capaz de abençoar e amaldiçoar também todos aqueles que estavam ao seu redor. A premissa central do personagem é simples, ele é a força absoluta, definido como o ideal coletivo da sociedade Jujutsu. E quando ele nasce, ele não se encaixa no mundo, ele acaba forçando o mundo a se ajustar a ele, se tornando o ápice e o teto que todos tentam, mas a maioria falha em alcançar. E com o ilimitado, o Gojo não simplesmente se torna rápido ou forte, ele manipula o próprio espaço entre ele e qualquer coisa que se aproxima, dividindo assim o espaço em partes infinitas, como no paradoxo da dicotomia. Basicamente ele faz com que o ataque se aproxime infinitamente, mas ficando cada vez mais lento. Pra gente entender a força do Gojo, a gente precisa ir além do limitado e falar também sobre o que realmente torna ele único, que no caso são os 6 olhos. Gojo é a primeira pessoa em 400 anos que nasceu com essa combinação. E essa conjunção é tão rara e poderosa que, historicamente, no mundo Jujutsu, só pode ter um usuário dessa combinação por vez. E os 6 olhos não são uma técnica amaldiçoada em si, mas sim um traço inato herdado pelo clã do Gojo. A principal função dessa técnica é a percepção absoluta. Eu acho que dá pra gente pensar nisso como um supercomputador. Os 6 olhos permitem que o Gojo veja o fluxo de energia amaldiçoada em nível atômico, distinguindo cada partícula e cada técnica. Mas o mais crucial é a eficiência dessa técnica. O ilimitado ele consome uma quantidade astronômica de energia, mas os 6 olhos acabam com esse problema, permitindo assim que o Gojo use o ilimitado quase sem custo de energia. E é por isso que ele consegue manter a técnica ativa por tanto tempo sem se cansar. E essa eficiência, junto das técnicas, é o que torna ele o mais forte de todos os tempos, destoando de qualquer outro feiticeiro. Além disso, ele é o chefe do clã Gojo, que descende direto de Michizane Sugawara, uma das 3 grandes figuras vingativas do Japão. Essa posição de poder combinada com a força inigualável dele, colocou ele no topo da hierarquia, mas acabou deixando ele também isolado do resto do mundo. Agora a gente vai entender como é que o Gojo afetou as pessoas que são mais importantes na vida dele. Basicamente ele era um farol, só que todos os faróis, por definição, eles estão isolados do mundo. Então o impacto dele acaba sendo uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ele inspira, ele também destrói. A amizade do Gojo e do Geto é a tragédia central da história dele. No passado eles pareciam estar no mesmo nível, mas isso não passava de uma ilusão. A verdade é que o Gojo ele existia sem esforço, vivendo como o símbolo do mais forte. Enquanto o Geto, por outro lado, ele precisava se corromper, consumir maldições, fazer qualquer coisa para tentar acompanhar o ritmo do Gojo. E a rachadura veio quando o Geto percebeu a diferença entre eles. O Gojo ele precisava só existir para ser o mais forte, e o Geto era só um humano. O Gojo acabou dando propósito ao Geto, mas a sua própria perfeição foi a primeira rachadura que destruiu ele. Assim como o Gojo não era capaz de compreender a dor que existia no Geto por ter nascido como o mais forte. Toji era a antítese do Gojo. Ele queria negar um mundo Jujutsu que rejeitou ele a vida inteira por não ter energia amaldiçoada, mas enquanto ele tentava provar o seu valor na luta contra o Gojo, a verdade é que ele acaba se tornando escravo do sistema que ele odiava. Ele viveu e morreu sendo definido pelo que tentava rejeitar. O Gojo
olhou para dentro do Toji e reconheceu ele como um desafio, mas esse reconhecimento não foi suficiente para salvar ele. Então o Gojo, quando derrotou o Toji, só estava reforçando uma hierarquia que o Toji tentava quebrar. E assim ele solidificou o próprio status dele de inalcançável. Com o Yuji, o Gojo ele teve uma abordagem diferente. Ele destruiu de cara a ilusão de que trabalho duro é suficiente. Ele mostra para o Yuji a diferença colossal entre eles, mas ao mesmo tempo ele aposta no Itadori. Ele ensina o seu aluno a questionar o sistema e também dá um fundamento moral mais sólido para ele, que é salvar outras pessoas. O Gojo destrói um sonho ingênuo, mas também constrói um propósito real. Ali ele está tentando criar um sucessor que não seja só um símbolo isolado. Enquanto a relação dele com o Megumi, o Gojo ele via o Megumi como o futuro do mundo Jujutsu e também com potencial para superar ele. Mas enquanto ele empurra o Megumi para a ambição, para o caminho de ser o mais forte, ele acaba acendendo aquilo que permitiu que o Sukuna também tomasse o controle do seu corpo. Então o Megumi, que era o protegido dele, acaba se tornando o instrumento da sua ruína. O desejo do Gojo de criar alguém que pudesse ficar do lado dele ou até superar ele acabou criando uma vulnerabilidade que o levou à morte. Então, assim como o Megumi foi uma bênção, ele também foi a maldição final do Gojo. Então a gente chega ao clímax, a morte do Gojo pelas mãos de Sukuna. O anime é claro com a gente mostrando que essa não é só mais uma luta. A queda do Gojo é a queda do ideal e do coletivo. Sukuna não derrotou apenas o homem Satoru Gojo, ele derrotou todo o símbolo que tinha por trás dele. E quando ele fez isso, ele libera um espaço crucial para uma nova definição de força. Enquanto o Gojo representava a força individual, isolada e inatingível, a morte dele abriu caminho para uma força compartilhada. A força de cuidar um do outro, de lutar junto e de ser humano. Então o legado do Gojo acaba sendo paradoxal. Assim como ele era mais forte, isso também deixava ele num beco sem saída. Ele queria que a próxima geração fosse menos individualista, menos isolada e mais humana. Resumindo, ele queria que todos fossem fortes o suficiente para não precisar de um teto como ele. E o Gojo é um personagem brilhante porque ele representa a perfeição, a solidão da perfeição e o fim inevitável da perfeição. No final, o Gojo era o ideal, mas ninguém vive sendo o ideal para sempre. O mundo precisa de pessoas e não de deuses. A morte dele é a prova de que a força absoluta, por mais necessária que pareça, é insustentável. E que a verdadeira força está na conexão, na humanidade que o Gojo, em sua solidão, nunca pôde abraçar totalmente. Pensando no que o Gojo representava, com a esperança de que um único indivíduo poderia resolver qualquer problema, a morte dele acaba se tornando um lembrete de que, no fim, a luta contra as maldições e contra o sistema é um esforço coletivo. Ele acaba concluindo seu papel como teto do mundo Jujutsu, mas o futuro pertence àqueles que ele treinou para serem a sua base. E então a solidão da perfeição é quebrada para dar lugar à força da união. No fim, o Gojo ensina a gente que a verdadeira vitória não está em ser o mais forte, mas sim em criar um mundo onde o mais forte talvez não seja mais necessário.